A paz do Senhor Jesus Cristo, a você meu amigo, a você meu irmão na fé, que Deus abençoe e te guarde. Amém, meu irmão? Venho aqui por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus, para estar aqui contando as histórias, as passagens da Bíblia, para que nós venhamos conhecer a palavra do Senhor e conhecer esse Deus que é tão rico em misericórdia. Amém, meus irmãos? Se você tem gostado, se tem feito bem para você, glória a Deus, aleluia. Se tem sido uma bênção para a tua vida, inscreve-se aí no canal, para que você possa receber a palavra do Senhor e venha guardar ela no teu coração, porque a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos estar contando mais uma história aqui de Nicodemos, o encontro que Nicodemos teve com o Senhor Jesus Cristo à noite. E vamos estar falando sobre Nicodemos no dia de hoje. Jesus anuncia para Nicodemos o novo nascimento. Louvado seja Deus. Antes de começar a falar de Nicodemos, quero começar falando de um homem chamado João Batista. Foi o que veio primeiro, preparando o caminho do Senhor, anunciando o arrependimento. Ele batizava nas águas. E ele disse: no meio de vós há um que eu não sou nem digno de desatar as correias das suas sandálias. Louvado seja Deus. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu só batizo com água, ou seja, ele só falava do arrependimento. Mas ele estava falando de Jesus Cristo, aquele que batizava com o Espírito Santo. E ele veio primeiro para preparar o caminho, ele veio anunciando, falando: arrependei-vos, arrependei-vos, e batizava nas águas, como a água simbolizando a purificação, ou seja, o perdão dos pecados. Ele era limpo quando a pessoa descia as águas. Era isso que João Batista veio fazer. E é assim nos dias de hoje, porque o Senhor disse: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê, ele já será condenado, ele é condenado. Aquele que não crê, mas aquele que crê será salvo. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Então João Batista, ele veio anunciando de Jesus. Ele veio falando de Jesus. E a Bíblia diz em João, no capítulo 1, diz assim, que no princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra, ela se fez carne e habitou entre os homens. O Senhor veio para o que era seu, mas os seus não o recebeu. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus veio. E Jesus começou a fazer as obras. Jesus começou a ensinar. E Jesus começou a curar. E Jesus começou a libertar os cativos. E havia um homem chamado Nicodemos que viu aquilo ali. Nicodemos era um doutor da palavra, fazia parte dos membros do Sinédrio, ali, conhecedor, um doutor, um sacerdote, conhecedor da palavra, era um mestre também em Israel. Mas ele viu algo diferente em Jesus Cristo, e à noite, em particular, ele saiu e foi falar com Jesus. Ele foi falar com Jesus. E ele diz para Jesus, Rabi, que quer dizer mestre, em aramaico. Ele diz, Rabi, sabemos que tu és mestre. Louvado seja Deus. Ele diz assim, em João 3, no versículo 2, Nicodemos diz,
ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe Nicodemos: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Louvado seja Deus. Então você vê que Nicodemo, mesmo sendo mestre em Israel, um doutor da palavra, um conhecedor que levava ao pé da letra a palavra de Deus, levava ao pé da letra, mas ele viu algo diferente em Jesus Cristo. E foi ter com ele à noite, para não ser visto pela multidão, por causa dos outros judeus, por causa dos outros sacerdotes, por causa dos outros doutores da palavra, porque eles não gostavam nem um pouco do Senhor. Eles odiavam o Senhor, eles perseguiam o Senhor em todo momento, sempre ali confrontando. Mas Nicodemos viu algo diferente e foi ter com Jesus. E Jesus começa a falar com Nicodemos algo tão impressionante, em uma passagem tão conhecida, que é João 3,16. E daqui a pouco nós vamos estar citando aqui. Você deve conhecer este versículo, você já deve ter ouvido alguém falar deste versículo. E Jesus diz para Nicodemos, diz assim no versículo 3, João 3, versículo 3, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se alguém não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e o que é nascer do Espírito? O que é nascer da água e o que é nascer do Espírito? Da água, o simbolismo, aquele que João Batista veio anunciando, o arrependimento, para perdão dos pecados. E o Espírito, porque se o ser humano ele não recebeu o Espírito Santo, ele não pode entrar no reino de Deus. É o que Jesus declara na sua palavra. É o que ele nos ensina. Porque está escrito em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13 e o 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia, é o selo, que você e eu, que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Então é necessário, porque se não nascer da água, ou seja, se não se arrepender dos seus pecados, se não for batizado, e se não receber o Espírito Santo, o ser humano ele não pode entrar no reino de Deus. Porque Jesus ainda continua falando. João 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Jesus diz: o vento sopra aonde quer e ouve o seu som, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja Deus. Aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem o vento, nem para onde ele vai,
Mas ouve a sua voz, ouve o seu som. Você ouve quando ele bate nas árvores, que as árvores começam a balançar. Você ouve, mas você não vê. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Foi o que Jesus estava ensinando para Nicodemos. E Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Ou seja, mesmo ele sendo mestre, mesmo Nicodemos sendo mestre da palavra, ele não compreendia essas coisas que Jesus estava ali ensinando. E Jesus diz: em verdade te digo, que nós dizemos o que conhecemos, testemunhamos o que vimos, mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Glória a Deus, aleluia. Jesus falou isso aqui para Nicodemo. Se eu vos falo de coisas terrenas, vocês não compreendem, quanto mais se eu falar das celestiais. Nós só podemos compreender as coisas celestiais por meio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Porque é o Espírito Santo que nos revela as coisas do reino de Deus. Então, se o ser humano ele não nascer da água, se ele não se arrepender, e se ele não receber o Espírito Santo, ele não pode ver o reino de Deus. E o mundo ele não pode receber o Espírito Santo. Aí você diz: mas como, irmão, é isso? Está escrito em João 14, versículo 17. Diz assim: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, o mundo não pode conhecer. Se ele não nascer de novo, se ele não se arrepender dos seus maus caminhos, ele não pode ver essas coisas. Ele não pode receber o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Você vê que Jesus ensina isso aqui. Ele diz: como é que pode ser isso? E Jesus diz: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Se eu falo das coisas terrenas e vocês não creem, quanto mais se eu falar das celestiais. Você vê que o Senhor estava ensinando uma lição para Nicodemos, que o homem, ele pode ter toda a sabedoria do mundo, ele pode conhecer, ter todo o conhecimento, mas se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E Jesus continua dizendo aqui em João 3, e esse versículo é o versículo que todos, eu creio que a maioria conhece esse versículo. Você já deve ter ouvido falar. E se você não ouviu, você vai ouvir falar ele agora. João 3,16. Jesus diz isso aqui para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. E Jesus ainda diz mais: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no Filho unigênito de Deus. Ou seja, Deus amou tanto as pessoas, o ser humano, que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todos que crêem no nome de Jesus não pereçam, mas ele alcance a vida eterna. Louvado seja Deus. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, ele tem a vida eterna.
Mas quem não crê, ele já está condenado. E Jesus ainda diz, e o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens, está escrito isso aqui em João 3,19. Jesus diz, e o julgamento para aqueles que não creem é este. E o julgamento é este, a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Isso aqui é muito forte. Jesus diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar, mas para salvar. Não para julgar, mas para salvar. E quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Foi a ordem que Jesus deu para os seus discípulos. Louvado seja Deus. E ele diz, o julgamento será este. A luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas. Porque quem pratica o mal, ele não vem para a luz, ele não quer conhecer a verdade, porque sabe que tudo que ele faz, todas as coisas erradas, será reprovada. É por isso que ele prefere ficar no erro. É por isso que ele não faz questão de querer conhecer a palavra que é a verdade. Porque as pessoas não suportam ouvir a verdade quando estão nos seus erros. Porque as pessoas querem encontrar pessoas que concordem com os seus erros. Mas quando ouve alguém que fala a verdade, aquela pessoa é odiada por causa daquelas pessoas que estão em trevas, estão na escuridão e não querem ouvir a verdade, a luz, não querem vir para a luz, porque sabem que tudo que faz será reprovado. Mas aqueles que, como o Senhor Jesus diz, aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Isso tudo aqui o Senhor Jesus Cristo estava falando com Nicodemos. Isso tudo aqui o Senhor Jesus Cristo estava falando com Nicodemos. E Jesus ele diz, eu não condeno vocês se vocês não ouvem a minha palavra. Porque está escrito em João, louvado seja Deus, em João 12, versículo 47, e no versículo 48, diz assim a palavra do Senhor: se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Olha o que Jesus diz. Se as pessoas não ouvem a minha palavra, eu não as julgo, porque eu não vim para julgar, foi o que Jesus disse, eu vim para salvar. Aí ele diz no versículo 48, aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Louvado seja Deus. A própria palavra o julgará no último dia. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo. E o mundo preferiram mais o que? As trevas. E muitas pessoas não suportam ouvir a verdade. Porque quem está errado, quem está no erro, quem está fazendo tudo que é errado, sempre quer encontrar pessoas que concordem com os seus erros. Mas quando vem uma pessoa que se opõe a ela, aquela pessoa, ela vai fazer de tudo. Ela vai juntar o máximo de pessoas que puder para defamar aquela pessoa. Mas maior é o Senhor, quem está com esse tipo de pessoa que fala a verdade. Que não tem medo de proclamar o Evangelho, de anunciar Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
E o Senhor, Ele conhece as suas ovelhas. Porque está escrito também em João 10, 27, no versículo 26 e 27, olha o que Jesus diz. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz e eu as conheço. O Senhor conhece as suas ovelhas. E quando ela ouve a voz do Senhor, ela pode estar na onde for. O Senhor conhece as suas ovelhas. E ela pode estar na onde for. Quando ela ouve a voz do Senhor, ela o segue. Porque Nicodemos ouviu todas essas palavras que nós acabamos de falar aqui. E Nicodemos passou a seguir Jesus. Mesmo no meio daqueles do Sinédrio. Mas ele viu algo diferente em Jesus. Porque está escrito que quando crucificaram Jesus Cristo, lá, quando ele foi crucificado, José de Arimateia e Nicodemos foram aqueles que fizeram o sepultamento do Senhor. Ou seja, esse mesmo Nicodemos que foi à noite encontrar-se com Jesus para ouvir essas palavras do novo nascimento. Do novo nascimento. E Jesus anunciou isto para ele. Este mesmo Nicodemos é o mesmo que está escrito em João 19, no versículo 39. Aqui já é na crucificação, quando Jesus é crucificado, quando ele entrega o Espírito ao Pai. José de Arimateia vai até Pilatos e pede para tirar o corpo, para fazer o sepultamento. E Pilatos libera. E Nicodemos, olha o que diz a palavra. Em João 19, versículo 39. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em panos de linho com as especiarias como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. Ou seja, este mesmo Nicodemos que lá atrás ouviu as palavras do Senhor, passou a acompanhar o Senhor e creu no Senhor. Porque se ele não tivesse crido no Senhor, ele não estaria nesta hora, neste momento, fazendo o sepultamento do corpo de Jesus. Então você vê que o Senhor, ele conhece as suas ovelhas. E o Senhor, quando ele fala, elas ouvem a sua voz. As ovelhas do Senhor ouvem a voz de Deus. E o que Jesus ensinou para nós neste dia de hoje com esta história. Que se o ser humano ele não se arrepender, e se ele não receber o Espírito Santo, ele não pode entrar no reino de Deus. É necessário. Se o ser humano não crê no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, ele já está condenado. Porque o Senhor veio ao mundo, mas o mundo preferiu mais as trevas. Mas todos que creem no nome de Jesus, estes são salvos. E aquele que tem o Espírito Santo, ele tem o selo, a garantia, o passaporte para o reino de Deus. Espero que você tenha aprendido com essa história, porque é uma história que nos ensina como Nicodemos, um doutor da palavra, um inteligente, uma pessoa sábia. Mas eu quero dizer para você, você pode ter todo o conhecimento desta terra, todo o conhecimento na face desta terra. Mas se você não nascer de novo, você pode se achar que já sabe de tudo, você não sabe de nada. Eu não sei de nada. Nós não sabemos de nada, se não for o Senhor que nos ensina. As pessoas acham que por ter 50, 100, 70, 90, 100 anos, ela já acha que sabe de tudo.
Mas se ela não nascer da água e do Espírito Santo, ela não pode entrar no reino de Deus. Você vê que Nicodemo, mesmo tendo toda aquela inteligência, conhecedor da palavra, mestre, mas ele desconhecia essas coisas que Jesus o ensinou. Louvado seja Deus. E você vê que por mais que o ser humano se ache que sabe de tudo, ele não sabe de nada. Então é necessário que você, que eu, que todos nasçam de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos bastante com esta palavra de hoje. Eu creio no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a glória sobre o teu rosto. E que o Senhor te dê a paz. Arabadaravasu. Que Deus abençoe, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.